Olá, pessoal. Está começando mais um episódio do podcast do canal da Bradin. Hoje a conversa é sobre um tema que mexe diretamente com quem investe. Como funcionam as assembleias e o que pode ser feito para proteger os investidores, principalmente os minoritários. Para quem não me conhece, sou Luiz Guilherme Dias, CEO da SAB Inteligência em Ações da Bolsa e conselheiro da Bradin. Para o nosso podcast de hoje, temos dois convidados que entendem muito do assunto. Renato Chaves, do blog da Governança, sempre trazendo análises afiadas sobre boas práticas nas empresas, e Aurélio Valporto, presidente da Bradin, que está na linha de frente defendendo os direitos dos investidores. Vai ser um papo direto, sem rodeios, sobre como dar mais voz aos acionistas e garantir que as decisões das empresas sejam realmente equilibradas. Então vamos começar com o Aurélio Valporto, inicialmente, fazendo suas considerações iniciais. Por favor, Aurélio, a palavra é sua. Obrigado, Luiz. Obrigado, Renato, pela presença. Quando a gente fala em ativismo societário no Brasil, a gente fala necessariamente de Renato Chaves, que é o maior expoente. Eu sou um seguidor dele, na verdade, né? Eu também. Ele abriu o caminho e eu vim atrás. É uma pessoa que entende profundamente, além das inúmeras batalhas em defesa dos acionistas, em defesa, mais do que dos acionistas minoritários, da moralidade do mercado. Ele é um profundo conhecedor das dinâmicas das assembleias, dos direitos dos acionistas, e ele pode contribuir muito, com muitos ensinamentos, para os novos acionistas que estão chegando no mercado agora e mesmo para os antigos que, na sua grande maioria, desconhecem os próprios direitos. Perfeito, Aurélio. Renato, por favor, a palavra é sua. Bom, obrigado pelo convite aí de vocês da Bradin, né? É sempre bom falar de ativismo, né, de participação de investidores em assembleias, né, algo que eu faço desde 1996, né? No primeiro momento como analista de uma instituição financeira que recomendava voto, que acompanhava as assembleias de perto, né? E ultimamente, né, eu faço isso como investidor pessoa física, né? Tenho uma carteira muito pequena de participações, cheguei a ter mais de 30 empresas, né? Hoje em dia eu tenho no máximo 7 empresas. Eu brinco dizendo que é uma carteira de desgovernança corporativa, né? Porque são empresas que têm problemas, né? E eu procuro de alguma forma influenciar, participando de assembleias e em alguns momentos indo até a CVM reclamar, né? Então é algo que o investidor não sabe como fazer, né? E é muito simples de fazer. Sim. Então eu tenho essa experiência, né, de atuar não só no dia a dia das assembleias, mas também, quando necessário, né, recorrendo ao regulador, tá? Eu costumo brincar dizendo que, mas por que eu faço? O pessoal pergunta, por que você faz isso? Não é interesse financeiro, né? Você tem R$100 investido na empresa, não tem interesse financeiro nisso. Só que lá em casa são 4 fundos de previdência, 4 pessoas com fundo de previdência. Então, o nosso futuro depende do mercado, né? Sim. Eu estou com os ovos todos concentrados num cesto só, né? Então, isso tem que dar certo, né? A gente não pode deixar o nosso mercado repleto de gente aí sem compromisso algum com a boa prática, né, fazendo o que faz. Então a gente tenta de alguma forma influenciar, né, nesse trabalho de melhores práticas de governança. Então, como eu falei, eu tive mais de 30 participações, né? Na época as empresas tinham uma liminar na justiça que as protegia, elas não divulgavam remuneração, né? Então eu participei ativamente, eu abri um processo coletivo na CVM contra essas 30 empresas, né, para que a CVM tivesse mais uma ferramenta para pressioná-las a abrir mão da liminar, né? Inclusive eu enxergo isso como uma transação entre partes relacionadas, a remuneração dos próprios diretores. Sim, tem isso, né? Sim. E muitas vezes, né, você tem uma situação onde quem o indica, né, que é o acionista controlador, né, no momento que aquele diretor é pego numa situação de irregularidade, o controlador não faz nada com ele, né? Então, eu sou administrador de carteira registrado na CVM, né? Então, se eu falar aqui o nome de alguma empresa, por favor, não é uma recomendação nem de compra nem de venda. É só uma opinião, tá? Então, o que a gente faz com isso, né? A gente procura influenciar. Cartinha para o conselho de administração, olha, isso está errado. Tá? Se não funciona, a gente vai na assembleia, aponta, né, onde a gente entende que tem um problema e, no limite, a gente vai recorrer, né, ao regulador. É algo extremamente simples de fazer. Aqui a gente abre um parêntese, né?
Se você tem uma senha GovBR, né, essa que todo mundo tem para acessar imposto de renda, essas situações do dia a dia do cidadão, ele consegue entrar na CVM com processo em 2 segundos, entendeu? Muito rápido. Né? Então, é um estímulo. Eu acho que o investidor ele não sabe desse canal, muitas vezes não usa esse canal. Né? Então, eu uso demais até. Ontem, inclusive, tive a felicidade de ver um dos processos que eu sou parte, né? Finalmente saiu uma peça de acusação no caso da Braskem. Se transformou num processo sancionador. Sim, né? Porque talvez seja o primeiro caso, né, que consegue abranger tanta gente, né, no caso de acidente ambiental, que a empresa não reconhecia, né, tratava de uma maneira até estranha, né, como evento geológico, né, como se fosse algo, né, que caiu do céu. Né? E ontem finalmente a CVM colocou esse documento, né, de acusação na rua, né? Então são responsabilizando as pessoas físicas que participaram, sim. culpadas por isso. É por aí. Então, assim, é importante que isso aconteça, né? É importante que o investidor alimente o regulador, porque muitas vezes o regulador não consegue ver tudo, né? A gente sabe da restrição que a CVM tem em termos de pessoal, né? A receita não fica na CVM, vai para Brasília. Sim. Então, a gente sabe de tudo isso. Né? Então, se de alguma forma a gente conseguir ajudar, a gente tem que fazer isso. Perfeito. Nós auxiliamos a CVM, né, alimentando, não só com as denúncias, porque geralmente eu, pessoalmente, quando eu entro com as provas. Eu documento a CVM. Né? Inclusive, algumas vezes a CVM nos consulta, né? Retorna nos consultando mais acerca do caso, e eu forneço não só as evidências de forma oral, mas documentadas. É importante, né, que o investidor, quando ele é um passo que ele dá, né, um passo sem volta, que eu costumo... eu lembro que em determinada situação a gente discutia uma oferta pública de ações e a área técnica deu o ok, né, entendeu que era devida à oferta pública, e aí veio uma pressão danada, né, política, não, volta atrás. Eu falei, não tem como voltar atrás. Né? A área técnica já se pronunciou, mandou fazer a OPA, né? Agora quem quiser vai lá recorrer, né? E aí a pessoa foi lá, fez o recurso e quebrou a cara, né? Então é importante a gente ter isso em mente, né? A partir do momento que você coloca uma denúncia, coloca uma reclamação, não tem volta. Não tem. E eu acho muito importante responsabilizar as pessoas físicas, porque é muito fácil cometer delitos e se esconder atrás da pessoa jurídica. Né? A gente viu isso, por exemplo, no caso da Vale, em que a empresa está arcando, e a empresa pertence mais do que aos seus acionistas, pertence a toda a sociedade brasileira. Ela está arcando com todas as perdas resultantes da negligência da direção da empresa no caso das barragens, e eu não vejo nenhum diretor sendo responsabilizado. Esse é um ponto bom que você trouxe, Aurélio, porque o free float da Vale chega próximo a 70%. Então, é isso mesmo. Está aí a sociedade representada. Sim, por mais do que 2/3 em das ações função do free ordinárias. float, mas a empresa, ainda que ela não seja estatal, ela é um bem de toda a sociedade brasileira. Ela gera renda que se espraia por toda a sociedade. No caso da Vale, apesar dela não ser estatal, ela tem uma importância econômica muito grande para a sociedade brasileira. E eu cito, por exemplo, o caso da Odebrecht, que ela foi exterminada no processo na Lava Jato. Não que a Lava Jato não tenha gerado uma mudança de paradigma positiva no Brasil, mas o caso da Odebrecht foi muito mal gerido, porque a empresa foi dizimada. Desapropria a empresa, toma ela dos seus controladores, mas não acaba com aquela atividade, com aquela organização que demorou décadas de investimento de todo o povo brasileiro, direto ou indiretamente, para se criar aquela organização que gera renda para toda a economia brasileira. No caso da JBS, por exemplo, eles já agiram de forma bem diferente. As punições foram em cima dos controladores e não em cima da empresa.
Muito bom. Perfeito, Aurélio. Esse exemplo é muito bom porque o ideal seria exatamente esse, né? Que nós tivéssemos a desapropriação, quer dizer, o controlador perde a posse daquele ativo, né? Coloca leilão, o que conseguir, ressarce os prejuízos lá, as multas que têm que ser pagas, se sobrar algum centavo, o controlador leva. Esse é o mundo ideal, né? Infelizmente isso não acontece no Brasil. Eu acho que o controlador que faz o que aconteceu na Odebrecht, ele não tem responsabilidade. Sim. Ele não tem Accountability. ele não tem capacidade moral de gerir uma empresa do porte. Então, nem sei se deveria voltar. O ideal, eu entendo, seria inabilitar, né? Nesse tipo de situação, aplicar a pena máxima de inabilitação, que é de 20 anos. Né? Infelizmente, não tem de 30 e de 50, porque eu entendo que uma pessoa, quem tem essa atitude, né, mereceria ficar alijado do mercado. Fora. Acabou, não tem moral, né? A Constituição brasileira, a Constituição brasileira fala que não pode ter uma pena perpétua, né? Mas nesse caso, né, eu acho que o sujeito ele vai ter um carimbo nas costas, né? Olha, eu roubei a empresa, eu saquei a empresa, acabou. Eu não tenho aptidão moral para dirigir. Isso aí, ele vai fazer outro negócio, vai plantar batata, criar, né? Fazer outro tipo de coisa. Mas a empresa de capital aberto ele deveria ser simplesmente alijado, né? Excluído. Mas infelizmente a CVM, nesse ponto, ela é muito generosa, evita. Mas é a legislação, né? Não, a legislação permite, né, você fazer uma inabilitação de 20 anos. Só que, no caso do nosso regulador, a gente vive uma situação eu entendo até de conflito de interesse, né? Porque se você é diretor da CVM e advogado, né, você vai hoje colocar num voto lá, tem que inabilitar 20 anos, aí no minuto seguinte você sai dali e vai defender o cara. Então, assim, tem um conflito de interesse é um ponto que eu digo. Por mim, não teria ninguém de mercado no colegiado de CVM. Seriam só funcionários de carreira do Estado, né? A gente Banco tem Central. repetido isso praticamente em todo o podcast aqui, né? Porque assim, é um conflito. Você não vai queimar o teu cliente de amanhã. Exato. Então, você já nasce conflitado, né? E a quantidade de presidentes e diretores da CVM que a gente vê sair da autarquia, vai, por exemplo, para a B3, que deveria ser uma das principais entidades fiscalizadas pela CVM, e ela acaba que é um autorregulador. Eu acho que é um equívoco as bolsas serem autorreguladoras. No momento a gente só tem uma grande bolsa no Brasil, que é a B3. Elas deveriam ser fiscalizadas com mais rigor. Não estou dizendo aqui que há delitos sendo cometidos pela B3, mas há diversas suspeitas que pairavam principalmente sobre quando a B3 estava sob a antiga BMF Bovespa, estava sob a direção do Ademir Pinto. Enfim, houve diversas suspeitas de ilícitos ali cometidos que não eram apurados corretamente pela CVM, e sequer apurados, não é nem apurados corretamente, não eram apurados, porque entendia-se que a BMF Bovespa era autorregulador do mercado. E a gente se vê diante de uma situação muito comum, né? Quando eu chego numa assembleia e eu identifico que o comandante da assembleia é um ex-diretor da CVM, contratado a peso de ouro pela companhia para comandar aquela assembleia, eu já sei que vai ter problema, entendeu? Por que a empresa está se armando, né, colocando um especialista, não em direito societário, mas especialista em conflito societário, né? Uma pessoa que briga 24 horas do dia, né, defende situações um tanto quanto complicadas, né, de se defender, né? E aí ele é contratado a peso de ouro para comandar uma assembleia. Eu já sei que naquela assembleia vai ter problema, entendeu? Porque essa pessoa ela traz, né, um carimbo ex-CVM, né? E muitas vezes ela usa isso de uma forma até intimidatória, né? Então, situações vividas, né, que me mostram. Eu tive experiência. Eu já tive, inclusive, uma experiência muito ruim de ser impedido de entrar numa assembleia. É mesmo? Então, situação, e não por culpa minha, diga-se de passagem, porque o edital de convocação, ao ser aplicado lá no aplicativo, lá no Waze da vida, ele me mandava para uma portaria da empresa que era proibida a entrada de carros, só caminhões. Né? Então eu perdi lá meus 10 minutos e quando eu chego na assembleia o presidente não vai entrar. Eu falei, eu vou entrar. E aí cria um bate-boca desnecessário, né? Então, assim, são situações que a gente já vê que vai ter problema. Quando a gente
enxerga quem está no comando da Assembleia, né, e vê que é um figurão, vai ter problema. Isso aí Tá aí uma lição prática. com certeza. Essa daí eu não... Chegue antecipadamente. Já aconteceu isso comigo, tá? Me lembro em 2017, uma assembleia que foi suspensa da JBS, sem explicação nenhuma, me barraram a entrada, depois deixaram entrar. Não, agora o senhor pode entrar. Os seguranças simplesmente pediram que eu entrasse durante um certo período de tempo, depois deixaram entrar para receber a notícia de que a assembleia tinha sido suspensa pela Justiça. Enfim, é pesado, né? Mas o Renato, ele tem muita experiência nesse tipo de assunto. Campo, né? De campo ali, né? Dessa briga dentro de assembleias. E o que você tem, Renato, para dizer para o investidor que vai participar de uma assembleia, que deve participar? Sim, né? sim, é Mesmo... importante. É importante que ele participe até como um aprendizado, né? Quer dizer, ele vê, né, como é que uma empresa é gerida, né? Já teve situação de você de fazer uma pergunta para o DRI, né, para o diretor de relações com investidores, que era o diretor financeiro da companhia, e ele afirmou na assembleia que não estava preparado. Eu falei, como assim? Uma assembleia de acionistas, o sujeito chega e o diretor financeiro fala que não está preparado, né? É muito estranho isso, né? Então, assim, você nota claramente que o investidor, né, esse investidor ativista, né, o ativismo no Brasil é visto como um incômodo, né? É aquele investidor que vem para chatear, para fazer perguntas. É um chato, né? É um investidor que faz perguntas inconvenientes, né? Que coloca muitas vezes a Assembleia paralisada porque a administração não sabe responder uma pergunta, como já aconteceu comigo. Então, assim, Renato, precisamos de mais chatos, né? Que venham, né? É importante que venham, né? Eu acho e não só chatos na Assembleia, mas também, né, perante o regulador, denunciando. Sem dúvida. Né? O caso, talvez, quando a gente cita, né, o caso de Braskem, né? Quer dizer, o fato da empresa ter feito um acordo com o Ministério Público, indenizado e tal, isso não resolve o problema na esfera administrativa. Sim, né? Perfeito. O executivo ele quebrou o dever de diligência, ele não foi diligente, então isso resultou no prejuízo danado. Então, ele tem que responder por isso enquanto administrador da empresa perante a CVM. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E, se for o caso, criminalmente. Sim, que sim. seja encaminhado para a esfera criminal. Sem dúvida. Né? Esse é o caso, por exemplo, né, e no Brasil nós temos alguns casos, né, de empresas que corromperam, né, que pagaram propina para agentes públicos. A gente raramente vê a pessoa física, né, porque a empresa não corrompe ninguém. Né? A empresa não existe isso. Né? Quer dizer, alguém assinou o cheque, alguém, né, colocou um contrato fantasma, né, como foi o caso de uma conhecida empresa do ramo farmacêutico. Né? Quer dizer, você coloca os contratos falsos dentro da empresa, retira dinheiro da empresa para pagar propina. Quem fez isso? Né? Então, eu vejo essa dificuldade, né? Quer dizer, tem que identificar essas pessoas. Essa pessoa tem que ganhar 20 anos de inabilitação e pagar uma multa. No caso específico estrondosa. da Braskem, eu acho que você sabe, eu tenho uma ação contra os controladores, justamente por terem pago propina. Né? E assumidamente pago propina. Né? Que resultou no escândalo Odebrecht. Que utilizaram a Braskem para fazer parte do esquema. Pois é. Né? E ali eu atuo como substituto processual da Braskem, porque a Braskem, como controlada, não tomou atitude nenhuma contra os seus controladores. É sempre nessa linha, né? Sempre assim que acontece, né? O outro caso também conhecido, público, é o da CCR, né? Sim. Quer dizer, a CCR, aparentemente, né, o que nós tínhamos lá era um grupo, né, um grupo grande, mais 15 ou 17 executivos, né, que participaram ativamente do processo de pagamento de propina, né? E aí eu cheguei na Assembleia e falei, eu quero o nome dessas pessoas que eu vou entregar para a CVM. Né? O fato delas terem feito um acordo com o Ministério Público, não quero nem saber o acordo que ele fez. É confidencial, eu não quero saber, eu quero saber o nome. Eu quero o nome para entregar para a CVM processá-los enquanto administrador. Responsabilizar a pessoa física, evidente. Cadê? Não consigo. Né? Uma dificuldade danada. A gente não sabe. Mas a lei, né, a própria 6.404, em diversos aspectos, ela facilita que a empresa seja utilizada como um biombo entre os controladores que cometem ilícitos ou diretores que cometem ilícitos
e a justiça. Sim. Né? É sempre difícil, tem muitos obstáculos. E esse trabalho que você faz é absolutamente louvável, de procurar responsabilizar as pessoas físicas que cometeram esses delitos. Né? Ou, ainda que não sejam delitos, esses ilícitos administrativos. Sim. Um outro ponto também que eu agora venho, seria uma derivada dessa situação, né? Eu peço para a CVM, né? Eu coloquei isso em algumas assembleias, né? Eu entendo que a pessoa que assina um termo chamado, né, acordo de leniência, seja lá qual nome for, né? TAC, termo de ajuste de conduta. Um termo com o Ministério Público, ele confessa um crime, né? Então, eu entendo que essa pessoa não atende o pré-requisito da lei de ter reputação ilibada para participar do Conselho de Administração, Sim. por exemplo, né? Mas eles não consideram que a assinatura de um TAC, do termo de ajuste de conduta, seja confissão. Esse é o problema. Não, mas o acordo de leniência é uma confissão. O de leniência, é verdade, sim, é verdade. Né? Você está falando de leniência. Eu tenho trabalhado com acordo de leniência. Sim. Então, fui numa assembleia, né, no momento da votação, falei, olha, vocês, nessa chapa tem uma pessoa que não tem a reputação ilibada que a lei determina, né, que a lei coloca como pré-requisito. A Assembleia desconsiderou, né, passou por cima, né, votou, aprovou o nome daquela pessoa. Minuto seguinte, fui na CVM e protocolei. Olha, a Assembleia tomou uma decisão contrária à lei, né? Ela está elegendo um conselheiro que sabidamente não tem reputação ilibada. Porque é aquilo, né? A partir do momento que a pessoa vai na Polícia Federal, né, coloca lá as digitais, assina um documento com o Ministério Público, acho que ela perdeu a condição de... reputação ilibada. Ela não tem mais reputação ilibada. Mas eu tinha confundido com TAC no início. Eu acho um absurdo os TACs da forma como são feitos. Né? No podcast em passado a gente comentou sobre isso, que muitas vezes esses TACs acabam encobrindo crimes. São atos que deveriam ser possivelmente criminalmente responsabilizados e que acabam num termo de ajuste de conduta em que o sujeito geralmente paga uma multa muito inferior àquilo que ele ganhou com o próprio delito. Na CVM você tem algo parecido que é o termo de compromisso. Né? Sim, é o termo de ajuste de conduta. O termo de compromisso, né, infelizmente, né, ele é usado de uma forma errada. Né? Porque o termo de compromisso ele pressupõe que a CVM vai ter um ganho processual. Digamos, abrir um processo porque a companhia não publicou a demonstração financeira na data correta. Não tem o que investigar. Né? A data era o dia 10, ela depois o dia 11, descumpriu o prazo. Né? Vai lá, faz um ritozinho sumário, aplica a multa. Se o cara quiser fazer um termo de compromisso, perfeito. Não tem prejuízo nenhum à sociedade, aos investidores. Né? Mas daí, você fazer um cara insider trading primário, né? Ele é do Conselho de Administração e negociação para ganhar dinheiro. Crime. Assim, é um crime, né? Como é que você vai fazer um termo de compromisso com um sujeito desse? Não pode. Então, e a própria regra do termo de compromisso fala que o colegiado deve levar em consideração a gravidade da acusação. Né? Então, a acusação grave não poderia ter termo de compromisso. Deveria ser, olha, sinto muito, você vai ser julgado. Né? Pode ser inocentado, pode ser condenado, ok, mas o fato é que hoje você tem o termo de compromisso sendo usado para tudo. Exatamente. É um absurdo isso. Então, o sujeito comete uma infração gravíssima. Né? Teve um caso recente, né? E aí a gente pode comentar porque já foi julgado e a pessoa foi inocentada, né? Que a pessoa assinou um acordo de leniência com o Ministério Público, publicou um livro confessando o crime e na CVM ele foi inocentado. Que caso foi esse, Renato? É o caso Gol, o famoso caso Gol, né? O caso Gol ficou comprovado, né, que a empresa, ela foi, os executivos da empresa foram obrigados, né, foram orientados a assinar contratos de publicidade falsos, né? Não existia a contrapartida da publicidade, era só para pagar a propina para o dono da empresa, né? Por acaso era um deputado. E não aí por acaso. a CVM inocentou a pessoa, quer dizer, tem
tem um termo assinado com o Ministério Público, ele Uma confessou o confissão. crime. Né? Ele fez um livro confessando o crime. Mas aí a gente entra naquele problema do início da conversa. A diretoria da CVM é politicamente indicada e tem interesses nos seus futuros clientes. Como é que ele acusa os seus futuros clientes? Eu diria até mais, né? Além de acusar, quer dizer, digamos, e a gente vê isso muito, né? Quer dizer, quando tem um acusado que não é uma empresa conhecida, né? Digamos, é um sujeito que criou lá uma pirâmide financeira, algo do gênero, né? Aí a CVM vai lá e, de uma maneira dura, né? Inabilita, multa e tal. Quer dizer, peixe pequeno, ela bate, né? Depende de quem criou a pirâmide financeira, porque o Master é uma gigantesca pirâmide, é um esquema Ponzi. Não sabemos onde vai parar. Mas, assim, normalmente o que se vê, né, que nessas ofertas irregulares, né, pessoas que não têm autorização para ofertar títulos públicos, oferta e tal, aí a CVM é dura, né? Vai lá, aplica multa, inabilita, faz... Quando é um peixe grande, né, quando é um sujeito, né, um tubarão, né, o dono de uma empresa de capital aberto potente, né, bem negociada na bolsa, aí a conversa é outra, né, fica mais leve, né, a mão do regulador, né. Eu costumo brincar dizendo que se tivesse um lema, para mim a CVM teria o seguinte lema, né, CVM, o ombro amigo, a mão que afaga, né, aquele lugar assim de conforto, né, para os acionistas controladores. Para os tubarões. Para os tubarões. Sardinha não. Sardinha apanha. Sardinha apanha. Mas nessa explicação que você fez, muito interessante, Renato, eu me dei conta do seguinte, que só existe cartão amarelo, né? Na questão dos termos de compromisso, só existem cartões amarelos, não tem cartão vermelho, né? Só advertência. O termo de compromisso, ele parte no pressuposto... que a pessoa não confessa a culpa, né? Chega a ser, assim, é engraçado, chega a ser risível, né? Tem uma situação onde a pessoa propôs o termo de compromisso e ela dizia o seguinte, eu estou devolvendo os 150 milhões que foram retirados da companhia. Mas não confesso culpa, viu? Ele apresentou um contrato já assinado de devolução dos 150 milhões que ele havia tirado da companhia. Confessadamente, mas não sou culpado. Ele assinou um termo de compromisso, então isso foi usado, inclusive, quando recentemente, né, eu acusei de não ter reputação ilibada, né? A CVM, a empresa usou esse argumento. Não, mas ele assinou um termo de compromisso. Ele não confessou culpa. Eu falei, tá bom. Mas ele também assinou um acordo de leniência com o Ministério Público, e lá ele se confessou a culpa. Então, ele tem que ser julgado na CVM pelo que ele fez como administrador. Porque a questão criminal dele eu não quero saber. Às vezes eu acho que, assim como as listagens de governança corporativa da B3 não deveria existir, eu acho que a CVM, da forma como ela tem atuado, também não deveria existir. Por quê? Porque o investidor entra no mercado sabendo que ele está por ele. É a mesma coisa que você entrar numa rua e ver uma patrulha da polícia parada ali, fazendo uma analogia, você é assaltado em frente à patrulha da polícia, e a patrulha da polícia não faz nada. Pelo contrário, até pega o cara e solta o cara, cobra uma multa dele e solta com... Cadê minha carteira? Não, ele já pagou a multa aqui pra gente, agora você vai ficar sem a carteira. Mas seria mais fácil o investidor saber, olha, aqui é uma selva e está por você, do que ele achar que pode confiar num regulador, em alguém que teoricamente seria o xerife do mercado e não está ali para defendê-lo. Às vezes, muito pelo contrário. É interessante esse ponto, Aurélio, porque o que mais se vê na CVM, né, são termos de compromisso com DRI. Né? O diretor de relação com o investidor, ele simplesmente não publica o fato relevante. Né? Ele ignora, né, a obrigação de publicar o fato relevante. O assunto sai na imprensa, a ação estoura de negociar, aí ele recebe o ofício da CVM, aí ele vai lá, faz um termo de compromisso e fica tudo bem. Então, se você observar bem, praticamente toda semana tem um DRI propondo termo de compromisso na CVM. Né? Porque não publicou o fato relevante a tempo, todo mundo sabia, todo mundo negociou, uma farra danada, né? E ele vai lá, faz um termo de compromisso, fica tudo bem, não confessa a culpa, né? E provavelmente tem um contrato que o protege, né? Um D&O da vida, um contrato de indenidade, né?
e ele é orientado muitas vezes pelo advogado, não publica o fato relevante, depois a gente acerta, sei lá. Teve uma briga que a gente teve junto, que foi uma briga muito importante para o Brasil, para a economia brasileira, para o mercado de capitais brasileiro, e que nós somos vencedores, que foi a briga da Embraer. Sim. E nesse caso, o Salgado tinha omitido informações que induziram os investidores ao erro. Eu denunciei ele à CVM, foi aberto o processo e acabou num termo de compromisso risível. Na época ele pagou uma quantia irrisória, para o que foi o caso, R$400 mil, se eu não me engano, e foi encerrado. Ali realmente existiam vários aspectos complicados naquela operação, né? Eu lembro que foi uma assembleia que eu tive... Eu saí daqui do Janeiro, peguei um avião e fui para lá. Fomos juntos, fomos no mesmo avião. Então, porque realmente ali, naquela época, não existia remota, né? A assembleia remota, não existia híbrida, nada disso, né? E aí a gente foi lá. É engraçado que eu chegando lá, eu notei que o meu crachá tinha uma bolinha vermelha, né? Era o único, eu olhei assim, eu falei, pô, mas que diabo é isso? O meu não tinha, não? Você não tinha? Eu olhei, será que eu virei um alvo aqui? Mas eles sabiam até o número de ações que a gente tinha. Sim. Então, assim, infelizmente, né, no Brasil, eu chamo isso de coronelismo societário, né? A gente tem meia dúzia de coronéis que comandam as grandes empresas, né? E a gente fica nessa meio que brincadeira, né, de correr atrás, porque sempre tem alguma armação, faz uma cisão de uma empresa, olha, vai ser o melhor negócio do mundo, aí faz a cisão, daqui a pouco começa, como foi o caso Go Smiles, né, que separa e depois, não, peraí, volta. Tem sempre uma pegadinha, né, nas operações que a gente se defronta aí no mercado. Exatamente. E a gente fala que é importante ter uma simetria de informações. Como assim? É difícil, né? É bem... Então, eu acho que quando a gente lá atrás levantava a bandeira, né, olha... É legal ter um canal de comunicação antes da Assembleia, né? Aí tem os próprios portais de governança das empresas, você pode interagir com a empresa antes da Assembleia, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Sem dúvida. É um avanço, né? Mas, assim, no geral, infelizmente, a consciência, né, quem controla eles não estão muito dispostos a compartilhar no sentido literal da palavra, né? Compartilhar o controle, não estão. Não estão. Mas muitas vezes são controladores absolutamente inescrupulosos. E eu acho que o grande culpado dessa falta de fiscalização, do mercado de capitais brasileiro ser encarado como um cassino, e não estar cumprindo a sua função econômica, que é aquela de ser o maior fomentador e o mais eficiente da economia nacional, vem dos governos que não reconhecem, não enxergam a importância do mercado de capitais para a economia brasileira. Eu acho que vem de cima. Se você perguntar para o presidente da República se ele enxerga a importância do mercado de capitais, ele não enxerga, ele não sabe. E não é o presidente atual ou anterior, enfim, é uma cultura que vem no Brasil. Isso tem mudado de forma muito lenta, tem começado junto ao Judiciário, ao Ministério Público, que passou a ter uma compreensão diferente do que tinha há 10, 15 anos atrás. Eu me lembro que, no caso das empresas X, eu chegava para falar com os procuradores do que estava acontecendo ali, que era um crime enorme contra a economia nacional, principalmente, e eu via que eles não entendiam. Eles enxergavam os investidores como jogadores de cassino que perderam e agora querem vir aqui reclamar. E ainda que fosse, era um cassino viciado. Mas isso vem mudando. Tá? O Judiciário tem enxergado com outros olhos, os procuradores também, mas isso não chegou a Brasília. Eu acho que o dia que Brasília enxergar a importância do mercado de capitais para o desenvolvimento econômico do país, vai mudar. Inclusive a CVM vai deixar de ser como é. Vai ser muito mais prestigiada, com um corpo técnico que, apesar de bom, é extremamente exíguo, né? E a diretoria tem que deixar de ser indicada da forma que é. Tem um aspecto também interessante, Aurélio, com relação a
o regulador, né? Porque o que eu observo é que a área técnica da CVM, né, ela é muito bem preparada, né? É muito bem formada e ela só apresenta uma peça de acusação quando existem fortes indícios de autoria e materialidade, né? Então, eu parto do princípio que se a pessoa foi acusada, aí tem. Então, assim, a área técnica ela não é leviana, ela não faz qualquer tipo de acusação, ela só faz a acusação quando ela tem absoluta certeza, ela tem absoluta convicção de que o material, técnica. A base técnica, né, que ela tem material, que ela identificou quem fez, e aí ela parte para cima, parte para o ataque. Então, é de se estranhar, né, que muitas vezes esse trabalho, né, é feito durante meses, né, tem apurações ali que demoram até mais de um ano, né? E aí chega 5 iluminados, né, no colegiado e fala, não, eu vou inocentar o sujeito. Eu falo, mas como assim? Né? Com que argumento você vai inocentar? Porque os argumentos para condená-lo estão ali na mesa, né? Provas, né, bem construídas, né? E aí você vê, né, 5 iluminados muitas vezes, né, por 3-2, né, um placar até quase no empate ali, né, você vê os estudos, né, as peças de acusação sendo simplesmente ignoradas. Sim. Então isso me causa muita estranheza. Sim. Então, Renato, se a gente pudesse colocar na mesa, né, botando um pouquinho de pimenta nessa conversa, o que você acha que falta, vamos dizer assim, fazer para que o investidor brasileiro tenha mais proteção, né? Ou seja, o que falta para que o nosso mercado seja semelhante a mercados mais maduros, onde o investidor tem um maior nível de proteção? Eu acho que uma parte depende do próprio investidor, quer dizer, ele tem que participar, né? É como a assembleia de condomínio, né? Você não pode ficar reclamando, né, no hall de entrada do prédio e você não foi na assembleia. Então, fica quieto, exatamente, né? Então, se você não vai à assembleia, você já está errado, né? Você tem que participar, você tem que entender, né, onde está colocando o seu dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto. Okay. A partir desse momento, você vai poder reivindicar, você vai poder brigar, você efetivamente você vai tem poder... que ser ativo, você tem que ser um ativista. E isso o Renato colocou aqui no livro, né? O livro do Renato está aqui, o Ativismo Societário do Brasil, murmurando o time dos protestos. Aconselho que os senhores leiam. Senhores e senhoras, leiam esse livro. Bom, é isso aí. Nesse livro eu procurei, de uma maneira assim, muito assim, leve, né, transmitir aquilo que eu vivi, né? São casos que eu vivi e muitas vezes, como eu atuava como gestor, né, eu passava a procuração para pessoas representarem o investidor na Assembleia. Então eu não comparecia, aí tem os causos, né? É o que eu ouvia, né? Então a gente sempre tira... quem conta um conto aumenta um ponto, né? Diz o ditado, né? Então a gente ouvia, aconteceu isso, eu coloquei no livro, mas eu deixo bem claro que são causos que eu ouvi, não participei, eu não posso assinar embaixo, né? Falando que foi exatamente aquilo, né? Mas tem muitos casos que eu participei pessoalmente, né? E eu procuro colocar de uma forma bem leve, bem divertida até, tem ilustrações aí que buscam mostrar um pouquinho do que acontece numa Assembleia de Acionistas, né? Então é um pouquinho essa linha aí que eu procuro e o segundo já tá a caminho, porque as assembleias continuam acontecendo, eu continuo participando. E você colocou um mapa aqui da dinâmica das assembleias, o investidor entende como ele pode participar de uma assembleia, fazer o seu voto, registrar o seu voto, assinar a ata. Não, eu não tenho esse beabá aí, eu não coloquei. Né? Eu fui direto ao ponto, né, mostrando casos Isso também não é coisa difícil do investidor. Não é difícil, né? E até porque hoje você tem o manual de participação na Assembleia, quer dizer, ele tem ali uma orientação de como deve proceder, né? Registrar um voto, né, pode ser muitas vezes um problema, né? Acontece, né, de você ter situações como eu já vivia, né? Que o presidente da mesa, né, ele falou, você apresenta o seu voto agora, imediato, senão não vai apresentar mais. Eu falei, calma aí, né? Não é assim. Né? O voto está pronto, mas como a dinâmica da Assembleia me fez mudar o voto, eu tenho que redigir aqui, fazer uma alteração e eu mando. E aí o presidente da Assembleia falou que não ia aceitar. Eu falei, então vamos ter uma briga aqui, né? E aí depois de muita conversa, ele aceitou me dar 15 minutos para fazer o voto e mandar. Né? Porque eu falei, na Petrobras o presidente da Assembleia espera 1 hora para receber votos, aqui a gente...
vai ser imediato, pô. Então, assim, é uma tarefa que você vai aprendendo, né? Você aprende com a prática, não tem como. Sem dúvida. Né? Porque você vê tudo que é tipo de situação, né? Nunca aconteceu comigo, mas já ouvi que aconteceu com outros, né? Da transmissão cair. Quer dizer, o sujeito está lá participando da assembleia, está debatendo, né? Assembleia online, e de repente o link cai. Né? Então pode acontecer. Pode né? acontecer. Eu sugiro né, que toda vez que você vai participar na assembleia, você faça um backup, né? Vai participar com o computador, deixa o celular do lado, pronto para entrar, se por acaso... Um conectado por uma conexão e outro por outra. É isso aí. Seguro morreu de velho, né? Já dizia o ditado, né? Então, faça sempre essa alternativa de 2 conexões, porque pode acontecer, né? Estranhamente, numa conexão cair. Então, é bom você ter essa opção do lado. Renato, obrigado pela presença aqui. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai tirar muito proveito dessa longa explanação que você fez, né? E através do seu livro aqui também, né? Do livro do Renato Chaves, Ativismo Societário no Brasil. Eu recomendo a leitura. Ainda não li, mas vou ler. Eu sei que tenho certeza, te conheço há muito tempo. Tenho certeza que é uma excelente obra. Luiz. Pois é. Muito obrigado pela aula. Né? Eu me sinto aqui como um aluno seu, viu? Pode ter certeza. É uma troca de experiências. Aqui a gente aprende o tempo todo e está sempre disposto. Eu agora fui fazer, inclusive, um curso numa das faculdades de Direito aqui do Rio, um curso especializado em processo sancionador da CVM. Né? É mesmo? A gente faz muitas vezes ali no improviso, né? Agora não, estou buscando... Vai virar uma cadeira. Já tem no curso de pós-graduação, na Getúlio Vargas, então eu consegui me inscrever nessa cadeira específica que trata de processo... Você conseguiu implantar essa cadeira? Não, inclusive gente da CVM que ministra a matéria. Sim. Então, é interessantíssimo, né? Porque você aprende como o processo se desenrola na autarquia, no regulador. É importante isso, né? Então, sim, a gente está aqui aprendendo sempre, não tem? O tempo todo. Trocando experiências. Na linha das boas notícias, essa é uma boa notícia. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Bom, estamos chegando ao fim deste episódio do podcast do canal da Bradim. A conversa com Renato Chaves e Aurélio Valporto mostrou que assembleias não são apenas um espaço formal, elas são o coração da governança e o momento em que cada investidor pode fazer a diferença. Proteger os minoritários, proteger a diversidade de vozes e garantir que o mercado de capitais seja justo, transparente e sustentável é um compromisso que fortalece não só as empresas, mas também a confiança de quem investe nelas. Que este episódio seja um convite para você, investidor, refletir sobre o seu papel como acionista e se engajar ainda mais nas assembleias. Afinal, cada voto conta e cada voto pode transformar o futuro das companhias. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Continue com a Bradim nessa jornada pela defesa dos investidores e pela construção de um mercado mais ético e equilibrado. Se você gostou desse episódio, acompanhe os próximos conteúdos do canal da Bradim e compartilhe com quem também se interessa por governança corporativa e proteção dos investidores. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.